Dai-me a palavra certa, na hora certa e do jeito certo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que bom recomeçarmos mais um dia, esse dia que nos é dado pela benevolência divina, que nós possamos vivenciar esse dia da melhor forma, buscando sempre a vontade de Deus e tudo fazer para a sua maior glória. Hoje é dia 17 de janeiro e a igreja celebra Santo Antão, um dos primeiros monges do deserto, um dos primeiros a se retirarem para esta vida solitária no deserto, iniciando aquilo que depois se tornou a vida religiosa consagrada na igreja. Nesse dia 17 de janeiro, eu também peço a sua oração, porque hoje completo 10 anos como missionário redentorista, 10 anos da minha consagração. Então, para que eu seja cada vez mais filho de Santo Afonso, fiel ao anúncio da copiosa redenção. Vamos então nos dispor para esse momento, rezando a oração da coleta que a igreja nos propõe, que a liturgia nos propõe. Ó Deus, chamastes o abade Santo Antão a vos servir no deserto, numa vida heróica. Concedei-nos, por sua intercessão, a graça de renunciar a nós mesmos e de amar-vos acima de tudo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ouçamos com atenção o texto bíblico que a liturgia nos propõe, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por 4 homens, mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por esta abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados senão Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nessa semana, que é a primeira do tempo comum, nós reiniciamos esse tempo da igreja, no qual nós somos convidados a seguir o caminho com Jesus, como seus discípulos e discípulas. Então, a palavra de Deus nos apresenta textos, perícopes, que dizem do início desse ministério público de Jesus. Ele que, após o batismo, investido pelo Espírito Santo, começa a pregar e realizar sinais que apontam para a chegada do reino de Deus. Já nesta semana, nós vimos um outro texto no qual as pessoas ficam admiradas com a autoridade de Jesus, né? Com essa força que vem de dentro, com esse poder de Jesus. Ele fala e a sua palavra tem poder, ela realiza.
aquilo que disse. Hoje, então, a liturgia nos propõe, nos coloca uma outra cura de Jesus, ele que liberta esse homem paralítico desta paralisia, mas Jesus entende que há um mal primeiro a ser libertado, que é consequência do pecado. Então, primeiro Jesus perdoa os pecados, depois restitui a saúde física, a capacidade de andar, de capacidade motora desse homem. Então, nós vemos que os adversários de Jesus não entendiam muito isso, né? Porque para eles só Deus poderia perdoar pecados, e Jesus se apropria desse poder de perdoar os pecados, justamente porque ele se sabe enviado pelo Pai, ele se sabe investido pelo Espírito Santo e com a autoridade de libertar, de arrancar o ser humano de tudo aquilo que cerceia a sua vida, de tudo aquilo que impede o ser humano de viver uma vida segundo Deus, né? Então, que nós não sejamos, né, levados por esta incredulidade, né, mas que o Senhor nos dê essa capacidade de pensar nos nossos pecados, pensar nas desarmonias que habitam o nosso coração, para que a gente possa buscar, acima de tudo, esta cura espiritual. Todos nós necessitamos para aí sim sermos reintegrados em todas as dimensões da nossa vida. Hoje, como eu disse no início da nosso momento orante, nós celebramos Santo Antão. É atribuído a Santo Antão o início daquilo que depois se tornou a vida religiosa na igreja. Antão era de uma família rica, vivia no Egito, mas os seus pais faleceram, morreram muito cedo, ele tinha uma irmã, mas desde o início ele acalentava então o desejo de uma vida toda para Deus, né? De sair daquele contexto urbano da cidade e se retirar para o deserto, né? Lembremos que a vida religiosa nasce num momento, num período em que o cristianismo já era a religião dominante, já era a religião aceita pela maioria. E isso acabou levando a um arrefecimento da convicção de fé. Então as pessoas aderiam ao cristianismo, mas sem fazer verdadeiramente uma escolha por Jesus, um caminho comprometido por Jesus. Então os primeiros padres e madres também, depois que se retiraram para o deserto, vão com esse desejo de viver uma vida mais autêntica, uma vida segundo o Evangelho, uma vida na radicalidade. Então, Antão é como que o primeiro iniciador desse processo. Diz então que ele vai a uma igreja e ele escuta a pregação em que Jesus diz que se alguém quer ser perfeito, vai, vende todos os seus bens e dá aos pobres e depois segue-me. E ele assim faz. Ele reserva uma parte para sua irmã, deixa ela sob os cuidados de outras pessoas e se retira então para o deserto para viver uma vida solitária, iniciando esse movimento que depois se tornou a vida religiosa, né? Então, contemplando a figura de Santo Antão, nós devemos pensar também na radicalidade do nosso batismo, né? O batismo é um compromisso que precisamos reafirmar sempre. E hoje rezemos pelos religiosos e religiosas, eles que escolheram esse caminho de mais radicalidade no segmento de Jesus, para que sejam fiéis a esse propósito e sejam sinais para toda a igreja. Santo Antão, rogai por nós. Que Deus abençoe você, que você tenha uma ótima sexta-feira.